Oi, alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, né? Tendo os cuidados necessários, né? Vocês sabem que a gente está num momento muito delicado, que devemos ter muita cautela, muito cuidado mesmo para que vocês não, para nós, aliás, não contrairmos este vírus. E nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o processo de formação de palavras. Sabemos que para nos comunicarmos, seja por meio da escrita ou da língua, fazemos uso das palavras. O que muitos não sabem é que vamos aprender que as palavras passam por um processo, que é o processo de formação, que esse processo interfere na gramática, né? Isso, então, vejamos aqui que existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras. É a derivação e a composição. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Então vamos ver aqui a derivação, que é o processo pela qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a qual parte de outra já existente, chamada primitiva. Então vejamos aqui o exemplo da palavra mar, né? Mar é uma palavra primitiva. E a partir da palavra mar, né, formamos várias outras derivadas. Marítimo, marinheiro, marujo. Por exemplo, poderia ser a palavra pedra, pedreiro, pedregulho, né? Então, as primitivas são as palavras de único radical. E as derivadas são as que se formam a partir deste radical. Vamos ver aqui as palavras primitivas e derivadas mais detalhadamente. Então, as palavras primitivas dão origem a outras palavras, como vimos, né, já. E as palavras derivadas foram formadas a partir de outra palavra, que no caso é a palavra primitiva. Então, vejamos aqui ferro, ferreiro e ferradura. Então, essas palavras têm o mesmo radical que é fer, né, que está aí bem em destaque de cor vermelha. O radical dessas palavras é o mesmo. E são palavras já derivadas de ferro. O que são sufixos? Agora nós vamos ver dentro das palavras derivadas os sufixos e os prefixos. Os sufixos são as terminações que são acrescentadas ao radical para formar uma nova palavra. Vejamos aí o exemplo da palavra peixe. Com a palavra peixe foi formada aí peixinho, peixeiro e peixaria, que são sufixos. São as terminações acrescentadas ao radical, que é a palavra peixe, né? Peixe, o PIX é o radical da palavra. Então, a partir daí foi acrescentada o sufixo e formadas novas palavras. E o que são prefixos? Pré, olha só, su vem de depois e pré vem de antes. Então, o prefixo é aquilo que vem antes do radical, para ampliar sua significação e formar nova palavra. O prefixo pode mudar de sentido e de forma, dependendo do contexto. Veja só aqui, super mais mercado, supermercado, né? Aí nós temos o prefixo super acrescentado ao mercado, que formou a palavra supermercado. Abaixo nós temos aí a palavra infeliz, né, que é do prefixo in mais o radical feliz, que formou a palavra infeliz. E tem mais mente, infelizmente, né? Aí no caso são três. In mais feliz, que é o radical, mais o sufixo que é mente. Então, essa aí é um exemplo de palavra que tem um prefixo, in, e um sufixo, que é mente, né? E nós temos o radical, que é feliz. Então, temos aí a palavra infeliz, formado por um prefixo, um radical e um sufixo. Então, vamos para a atividade. Observe as palavras primitivas e escreva palavras derivadas a partir delas. Então, aqui nós temos uma atividade bem prática, bem fácil de ser realizada, né? São palavras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia,
que vocês irão escrever palavras a partir delas, que são palavras primitivas, e vocês irão escrever palavras derivadas. E nas palavras do quadro, vocês irão destacar o prefixo e o radical. Vejamos aí as palavras. Vocês irão ler, separar o prefixo, o radical e o sufixo de cada uma dessas. Então é isso, aluno, nossa aula de hoje. Assistam com atenção, qualquer dúvida é só me chamar no privado. Tchauzinho e até a próxima aula.